Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Aqui é o Ares Pavilex, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Corinthians Talk. Hoje nós vamos para um segundo ano dessa tier list que a gente já fez ano passado e a gente quase cravou, hein? Muita coisa interessante no Campeonato Paulista para decidir quem que é o favorito ao título, quem que vai chegar longe, quem que pode surpreender, quem que tá ali só para competir e quem vai brigar para não cair. Vem para a tela do meu computador, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver ano passado em comparativo com o que aconteceu realmente na temporada. Vem aqui, tela do meu computador. Antes, ontem lancei o vídeo mostrando os novos mantos do Corinthians para 2026. Tá quase certo que vai ser isso, de acordo com os vazamentos que eu vi na internet, e eu refiz esse template que eu vi por aí no Photoshop. Se você quiser ver como que ficou, confere aqui no canal, vou deixar aqui em cima no izinho, no link na descrição também para você conferir esse vídeo que tá muito massa. E ó, muita gente se inscrevendo, muito obrigado mesmo, 73 novos inscritos vieram desse vídeo de ontem. A gente tá aí, ultrapassamos a meta de 50 mil inscritos e bora ver até onde que a gente consegue chegar aqui no canal. Quanto mais gente estiver apoiando, comentando, é muito importante também. Ó, eu tô aqui meio-dia fazendo esse vídeo, porque é o horário que sobra, o horário que eu consigo gravar, eu venho aqui e faço esse videozinho para manter e alimentar o canal. E quanto mais gente tiver aqui, mais a gente consegue trazer conteúdo, valeu? Não é só, cara, é chato ter que ficar pedindo. Mas se não pedir, a galera não se inscreve. Ó, dito isso, atualizou que a gente já bateu 9 mil visualizações nesse vídeo. Massa demais. Então confere lá. Campeonato Paulista, antes de conferir como que vai ser, como que foi a nossa análise do ano passado, vamos ver porque esse ano vai mudar muita coisa no Campeonato Paulista, será um formato inédito. A gente terá menos datas, menos jogos também, no máximo 12 jogos vai acontecer quem chegar até a final. O Paulistão de 2026 terá um formato inédito, o Campeonato Paulista será disputado em no máximo 12 datas, a principal mudança está na primeira fase, veja só. Os 16 times não serão divididos em grupos como eram antigamente. Agora todos estarão em um único grupo e disputarão 8 rodadas em um sistema parecido com a fase de liga da Champions League. Inclusive mudou recentemente, né? Para definir esses 8 jogos, os clubes foram organizados em 4 potes durante o sorteio. Cada equipe enfrenta as outras 3 do mesmo pote e mais 5 adversários sorteados de fora, totalizando as 8 rodadas da primeira fase. Então a gente não vai disputar mais, eram 12 antigamente, né? Só aqui já cortou bastante. Então, esse modelo garante os principais clássicos do estado, ou seja, a gente vai ter Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, sim, fica tranquilo nessa primeira fase, que é o que movimenta realmente o Campeonato Paulista, né? Pois eles ficaram no mesmo pote, assim como vai ter Guarani e Ponte Preta também, mantendo os confrontos tradicionais do calendário. Ao final da primeira fase, os 8 melhores colocados avançam para o mata-mata, que começa nas quartas de final e segue até a final. Já os 2 últimos da tabela serão rebaixados para a Série A2. Ou seja, deixa eu puxar aqui o Campeonato Paulista atual. Teremos o seguinte, uma fase de liga completa, onde a gente vai disputar 8 jogos, não vai ser todo mundo contra todo mundo, foi um sorteio, a gente vai ter os clássicos tradicionais e mais 5 duelos. Se a gente ficar do oitavo para cima, a gente vai para as quartas de final diretamente e a gente vai enfrentar provavelmente naquele esquema. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto, o quinto, o quarto. E aí em apenas um jogo decide quem vai para a semi, em um jogo decide quem vai para a final e na final provavelmente serão 2 jogos, porque senão não fecha os 12 jogos que a gente acabou de ver aqui na postagem. Beleza? Vai ser mais enxuto esse campeonato e já vai começar agora final de semana. Vamos ver no passado. O que você acha? Você gostou da mudança? Eu gostei pra caramba. Eu acho que essas muitas datas que a gente tinha atrapalhavam demais o calendário. Ainda acho que 12 tá pesado ainda. Poderia ser um pouquinho mais enxuto, só que daí teriam menos datas de times grandes contra times pequenos do interior paulista. Enfim, já é um começo, né? Essa mudança já acho que tá no caminho certo. Vamos ver do ano passado. Ó, aqui estamos, ano passado, 11 meses atrás. Caramba, que legal ver esses vídeos antigos, né? Aqui no canal. 23 mil visualizações, bastante gente assistiu, ó. Basicamente a lista que eu montei seria a seguinte: o Palmeiras era favorito pro campeonato, assim como que aconteceu, realmente o Palmeiras chegou na final e, pô, a gente foi campeão, mas cá entre nós, eles vinham de 3 títulos seguidos e a gente impediu o tetra deles, então normal, ele tá aqui como favorito. No briga pelo título, eu acho que eu errei apenas com o Red Bull Bragantino, né? Que o Red Bull Bragantino acabou ficando nas quartas, perdeu para o Santos. Então se eu tivesse trocado essa posição aqui, teria sido mais correto com o que aconteceu na realidade.
Do São Paulo acabou chegando na semi mesmo. E o Corinthians eu coloquei como principal adversário do Palmeiras e foi o que aconteceu na final. Ó, vamos ver. Vamos ver, fica ligado para essa tier list de agora, desse vídeo aqui, que pode muita coisa acontecer, hein? A gente já quase cravou ano passado. Não pode fazer uma graça. Vamos ver o que eu errei aqui. Eu acho que nada, né? Porque o Santos fez uma graça, chegou na semi mesmo. O Mirassol e o Novo Horizontino chegaram nas qualificações que eu imaginei ali nas quartas de final. O Mirassol perdeu pra gente nas quartas e o Grêmio Novo Horizontino acabou ficando pro São Paulo, que eu imaginei que ia chegar mais adiante mesmo. Então aqui tá tudo muito bem redondinho. Só que aqui no briga para não cair, quem que caíram foram os seguintes: Água Santa e Inter de Limeira. É, aqui eu errei, eu coloquei a Inter de Limeira e o Água Santa no que importa é competir, e no briga para não cair ninguém caiu, na verdade, eles brigaram e não caíram. Português, Guarani, Ponte, Noroeste e o Velo Clube. Interessante, né? Vamos ver então agora para esse ano como que ficou. Já montei aqui a tier list, já posso apagar aqui, fechar, que não vai ter problema. Já montei a tier list para esse ano. Deixa eu fechar aqui esse Edge, nada a ver, né? E aqui a gente pode se concentrar agora apenas na tier list. Deixa eu dar até um F11, que inclusive foi recomendações de vocês para não ficar tão poluído aqui a tela. E só deixa eu ver se está gravando também para não fazer bobagem. Está gravando, tudo certinho. E os logos ficaram um pouquinho em baixa resolução, mas não tem problema. Vamos começar do começo aqui então. Guarani e Ponte Preta. Ou melhor, eu já tinha até separado aqui por ordem alfabética. Vamos por ordem alfabética. Botafogo de São Paulo. Ano passado, o que aconteceu com o Botafogo? Ele ficou na primeira fase e por muito pouco ele não acabou sendo rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro também, ficando em 16º lugar. A Ferroviária acabou caindo, né, na última rodada, perdendo para o Operário, aqui do Paraná. Então, meus amigos, o Botafogo de São Paulo, eu vou colocar no que importa é competir, mas brigando quase ali no limite para brigar para não cair também. Essa é a minha humilde opinião em relação ao Botafogo. Beleza? Capivariano. Ele foi o campeão da Série A2, então ele sobe como vencedor da Série B, entre aspas, né, do ano passado. E normalmente o que acontece com times que sobem, e o objetivo inicial é justamente brigar para não cair. Então eu não acho que não é nenhum demérito ele estar aqui. E se ele briga para não cair, tomara que não caia, né, na perspectiva deles, justamente. Mas ele não vai muito brigar além disso daqui, poder fazer uma graça, eu acho que é muito demais, inclusive. Então não é nenhum demérito estar aqui nessa classificação. Só de ter subido para a Série A1 já é um baita de um feito. Aí agora a gente vai falar do Grêmio Novo Horizontino. O que aconteceu? Ele acabou ficando nas quartas de final do Campeonato Paulista do ano passado, como a gente acabou de ver aqui também. Ficou na terceira fase da Copa do Brasil, perdendo pra gente, sendo eliminado pelo campeão, Coringão. E sobre a camisa, que eu também não esqueci de mencionar, quem quiser adquirir as camisas modelo jogador, também eu deixei um link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado também, beleza? Tá aqui embaixo do vídeo. E no Brasileirão da Série B ele foi muito bem, ele acabou brigando muito tempo lá em cima na tabela, por detalhes, porque teve um grupo que ficou lá brigando até o final na Série B e por detalhes acabou não conseguindo o acesso. Então ele vem como um time forte nesse Campeonato Paulista de 2026 e eu acho que ele pode sim ficar aqui no pódio e fazer uma graça, quem sabe avançando para uma semifinal ali. Não seria nada surpreendente se ele tivesse nessa condição em 2026. Então o Grêmio Novo Horizontino pode fazer uma graça no Brasileiro, no Paulistão 2026, segundo a minha ótica aqui. Guarani, que não conseguiu o acesso, né? Tava nas fases finais ali, não conseguiu o acesso para a Série B, viu o seu grande rival conseguindo isso e ficou para baixo. Ele foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista também. Eu acho que ele vai fazer uma mera figuração no Campeonato Paulista 2026. Então ele vai junto com o Botafogo aqui no que importa é competir. Guarani, acho que mais ou menos isso mesmo, que não vai poder fazer uma graça não. Mirassol, agora a gente tá falando de um time que, querendo ou não, se consolidou ano passado. Cara, eles foram um G4 do Brasileiro, tendo uma campanha muito estável durante todo o ano. Acabaram ficando nas quartas de final do Campeonato Paulista também, né? Mas eu acho que sim, cara. É loucura, será colocar que o Mirassol não briga pelo título?
às vezes falta camisa, né? Pode fazer uma graça, eu acho que é certeira, inclusive é o time que mais pode fazer uma graça caso não esteja no briga pelo título. Será que ele mantém a consistência do ano passado? Essa que é a grande questão. Eu vou manter aqui no Pode Fazer Uma Graça como primeiro, inclusive, do Pode Fazer Uma Graça. Qualquer coisa a gente sobe, a gente ajusta aí essa tier list até o final do vídeo, beleza? Então vamos lá. Próximo time aqui, Noroeste, que é o time que eu separei aqui a análise para comentar com vocês. Ele acabou ficando na primeira fase do Campeonato Paulista no passado. Era um dos times que eu imaginei que poderiam brigar para não cair no passado e conseguiu, né, a permanência. Ele disputou também a Copa Paulista 2025, acabou ficando nas oitavas, né? É isso? Acho que é isso mesmo. No último jogo que ele teve no ano passado, em agosto, tomou uma pedrada no União São João, tomando 3-0. Acho que pode fazer uma mera participação aqui no que importa. O que importa é competir. Eu acho que vai ficar nisso mesmo pro Noroeste. Ou até um perigando briga para não cair, hein? Vou colocar aqui, vou ser mais rígido. Vamos pro próximo a fazer a análise aqui. A gente tá falando da Ponte Preta. A Ponte, meus amigos, que eu falei que é um ano semelhante ao que aconteceu com o seu grande rival Guarani, porém teve êxito, né? Ele conseguiu, a Ponte, conseguiu o acesso para a Série B. Ficou na primeira fase do Campeonato Paulista, primeira fase da Copa do Brasil também, porém acabou sendo campeã da Série C 2025. Primeiro lugar? É isso mesmo? Eu acho que sim, né? Pô, os objetivos para Ponte, conseguindo o acesso, disputando a Série B novamente para o Campeonato Brasileiro, com certeza vai ter um time mais fortalecido que o Guarani. Porém, não sei se é suficiente para querer fazer uma graça aqui no Campeonato Paulista. Eu vou colocar no que importa é competir, mas na primeira colocação aqui. Antes mesmo de Botafogo e Guarani. Eu acho que mais ou menos isso mesmo, não vai fugir muito disso. Porém, vem mais forte que o seu rival para esse Campeonato Brasileiro de 2026. A gente já vai ver, inclusive, quais são os rivais que o Corinthians ganhou como sorteio, além dos clássicos que a gente já sabe que a gente vai enfrentar nesse campeonato. Vamos lá, Portuguesa. Campeonato Paulista, acabou ficando na primeira fase também, não conseguiu acesso para as fases eliminatórias de mata-mata. Na Copa do Brasil também não avançou, primeira fase. E no Brasileirão da Série D, segunda fase também. Enfim, foi uma campanha bem ruim da Portuguesa no passado. Também ali acabou perdendo para o misto nos pênaltis, né? E não avançou para as fases de mata-mata, nem chegando perto ali para conseguir o acesso para o Brasileirão da Série C. Então eu acho que a Portuguesa também vai ser um ano apenas para competir. Não vai brigar por rebaixamento, eu acho, mas não vai fazer muito mais que uma figuração no campeonato. O próximo rival aqui é o Primavera. É o outro que subiu, né? São dois que descem, dois que sobem. E ele subiu como segundo colocado do Paulistão A2. Vale a mesma coisa que eu comentei aqui pro nosso glorioso... Puta merda. Agora acabei esquecendo o nome do time. É o Capivariano, né? É o Capivariano, é o Santos Vermelho. Vale a mesma coisa, só que com um adendo de que foi o segundo colocado, cara. E não é demérito nenhum tá aqui na categoria briga para não cair, até porque os outros times são mais consolidados e estão, inclusive, em competições nacionais, sejam elas Série C, Série D, Série B, inclusive do Campeonato Brasileiro. O Paulistão é o campeonato estadual mais difícil e só de estar competindo aqui já é sensacional. Pro Primavera, com certeza, que é um time com um orçamento muito mais limitado que todos esses daqui. Se brigar para não cair até o finalzinho e conseguir, por um detalhe ali, a permanência no Paulistão Série A1, seria sensacional. E agora a gente vai falar de outro time que eu acabei sendo muito otimista na versão para eles e não aconteceu com essa... Aconteceu o que eu imaginava, que era o Red Bull Bragantino para a temporada de 2025. Em 2025, ele acabou ficando nas quartas de final do Campeonato Paulista, que poderia, né, a gente imaginou, por causa do Brasileirão e das campanhas recentes e investimento que ele vinha tendo nos anos anteriores, que ele avançasse, progredisse mais as competições paulistas. Inclusive, desportivamente, é algo que tem a se falar, né? Beleza, ele permanece na Série A, só que está fazendo campanhas bem medíocres, tanto no Campeonato Paulista também. A gente imaginou que o Red Bull Bragantino, quando se transformou, né, nessa SAF, nesse clube empresa, que ele começasse a almejar e bater pelo menos finais recentes, e não é muito isso que vem acontecendo.
Então, eu nem sei se pode fazer uma graça, porque ele acabou ficando nas quartas do Campeonato Paulista, em 10º no Brasileirão, vai lá na frente da gente, né? E nas oitavas da Copa do Brasil. Vamos colocar aqui que pode fazer uma graça, mas eu acho que inclusive o Novo Horizontino, que vem numa campanha, bom, ou não, na frente do Novo Horizontino, vai estar muito pau a pau aqui, Novo Horizontino e Red Bull, no que podem acontecer nesse Campeonato Paulista. Não vou colocar muito mais que isso, não. São Bernardo. É outro time que vem bem forte, igual aconteceu aqui com o Novo Horizontino também. Ele ficou nas quartas de final do Campeonato Paulista e terminou em quinto na Série C, fazendo uma boa campanha também e por muito pouco não conseguindo acesso, mas muito pouco mesmo. Então aqui desses times eu acho que também o São Bernardo é forte, sempre consegue dificultar os jogos para os times grandes, também pode fazer aqui uma graça. Só que sendo o quarto time dessa lista, que inclusive tendo o Novo Horizontino, a Red Bull e o Mirassol à frente deles nessa possibilidade. E agora a gente vai falar do Velo Clube, que acabou ficando na primeira fase do Campeonato Paulista, não disputou mais nada no ano. Isso aqui é muito complicado, o calendário começou e acabou em fevereiro, que loucura, né? O último jogo. Ele teve apenas 12 jogos em 2025, que foram todos do Campeonato Paulista, da primeira fase, né? Com 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, fez uma campanha ok, que eu imaginei que ele poderia brigar para não cair, fez uma campanha ok, só que é um time que, querendo ou não, só tem essa competição a ser disputada. Para você ter uma ideia, ele não disputou mais nada depois do dia 23 de fevereiro de 2025. Ele ficou aí de março até dezembro sem nada a disputar. Então é um time que, querendo ou não, também pode ser que entre aqui no brick para não cair. Apesar de ter ficado na Série A1, ano passado, vai entrar aqui na disputa contra esses outros times aqui também. Vou colocar o Noroeste à frente, inclusive quem ficar aqui tem uma ordem de maior relevância para o que ficar para o final da lista. E agora a gente começa a falar dos grandões, né, do estado de São Paulo. Vamos começar aqui pelo Santos, que conseguiu bater semifinal ano passado, fez uma boa campanha, acabou evoluindo bem no Paulistão, acabou conseguindo terminar na frente da gente do Campeonato Brasileiro na última rodada, né? Ficou em 12º, em 13º e ficou eliminado na terceira fase da Copa do Brasil ano passado. Esse ano vem aí de contratações, alguns investimentos, sejam eles questionáveis ou não, querendo ou não, reforça o time, né? A gente tá falando ali do Gabigol, o Rony, não sei se podem vir ou não. Só que briga pelo título, acho que é um pouco forte, cara. Eu vou colocar aqui como pode fazer uma graça, inclusive após o Mirassol. Posso queimar minha língua aqui, porque o Santos tem tradição, né? Muitas vezes campeão paulista também. Se eu não me engano, é o segundo maior campeão paulista depois do Coringão? Não sei ou é o Palmeiras, cara. Agora eu fiquei em dúvida. Comenta aqui embaixo com a informação, galera. Mas eu acho que pode fazer uma graça, talvez, brigar ali por uma semifinal, mas eu não vejo o Santos indo para brigar por título nesse ano, não. Porque inclusive passou o Campeonato Brasileiro se arrastando assim como a gente no passado. Só que a gente já vai falar, né? Vai falar do Coringão logo mais aqui na frente. São Paulo é outro time que vem numa crise absurda também. Acabou batendo a semifinal ano passado. Jogou Libertadores e acabou conseguindo chegar numas quartas de final, né? E acabou ficando nas oitavas da Copa do Brasil e a oitava no Brasileirão. Se for ver, foi um ano tão trágico assim, só que fora de campo, São Paulo vive uma bagunça, uma zona absurda. Briga pelo título nem a pau, cara. Ele pode talvez fazer uma graça aqui e talvez vá para uma semifinal, mas eu acho que os dois favoritos ao título desse Campeonato Paulista ainda ficam entre Corinthians e Palmeiras. E cara, deixa eu ver. Vou colocar aqui à frente do Santos. Sim, nessa ordem aqui. Só que eu acho que eu vou subir o Mirassol no briga pelo título, pela consistência que teve no passado. E não sei, talvez, vamos ver se ele vai manter essa consistência para esse ano também. Mas vindo como um time do interior, que às vezes não tem tanta camisa, porém a gente viu que a camisa não influenciou ano passado por conta de uma boa gestão fora de campo. Talvez esse ano o Mirassol possa vir forte no Campeonato Paulista assim. Vamos ver. Indo para Libertadores, vamos ver o que vai focar, né? Como que se vai ter elenco e perna para tudo isso. E agora a gente vai falar deles, né? Os maiores rivais aí do Brasil, o grande clássico, o derby, Corinthians e Palmeiras. E ano passado eu coloquei o Palmeiras como favorito e eu acho que ainda não é loucura colocar novamente o Palmeiras como favorito esse ano. Ah, mas o Corinthians é o atual campeão, Alisson, e deu uma surra no Palmeiras ano passado em todos os jogos importantes, verdade? Verdade.
tô feliz com isso demais. Porém, cá entre nós, a gente vê como azarão nesses jogos. E não foi esses títulos que a gente viu que o Corinthians não conseguiu manter a consistência no Campeonato Brasileiro também, que vai colocar o Corinthians na alcunha de favorito para esse ano. E deu sorte colocando favoritismo pro lado de lá, né, pro lado verde. Por isso que eu vou manter o Palmeiras como favorito esse ano, que querendo ou não tem mais elenco que o Coringão. Pode vir o Corinthians brigando com o título, inclusive vem aqui na frente como principal adversário pro Palmeiras para ganhar esse título e bater os caras de novo? Pode, tomara Deus que isso aconteça mesmo. Porém, numa análise fria e não clubista, eu colocaria o Corinthians aqui como o segundo time favorito para ser campeão nesse ano, pelo que demonstrou nas temporadas anteriores, visto em frente, em comparativo com o time do lado de lá também. Então, basicamente, o top 5 de títulos favoritos seria Palmeiras, Corinthians, Mirassol, São Paulo e Santos. Vai lá. E aqui brigando muito pela quinta colocação, talvez, ou até uma quarta, quinta colocação, esses outros 3 times aqui. E não me leve a mal os times que eu coloquei aqui no briga para não cair, porque querendo ou não, a gente tem que ser realista também no investimento que cada um deles tem para essa temporada. Me diz aqui embaixo nos comentários, eu falei alguma loucura, muita atrocidade ou não? Ou fui realista na sua opinião? Eu falei que a gente veria também os jogos que o Corinthians vai ter nesse Campeonato Paulista, né? Então vamos puxar aqui para ver. Trazer para a tela. Programação completa de jogos do Corinthians. Vamos lá. Tô indo para baixo, tô indo para cima. Aqui. Cá estamos. Já começamos então contra a Ponte Preta. Vai pegar o Bragantino logo na sequência. Corinthians e São Paulo. Santos e Corinthians. Velo Clube. Aqui já é Campeonato Brasileiro, meus amigos. E a gente vai pegar o Capivariano também. Então, basicamente, serão esses jogos aqui da fase e o São Bernardo. Esses são os times que a gente pegou por sorteio. Então, basicamente, São Bernardo, Capivariano, Velo Clube, 3, né? Ponte e Bragantino. É isso daqui? 4 e 5. É isso, porque o restante são os clássicos que a gente vai enfrentar. E entre meio já vai ter aqui, ó, a Supercopa do Brasil. A gente vai pegar o Flamengo dia 1º de fevereiro. A gente já vai começar o Campeonato Brasileiro contra o Bahia, já jogo duro. A gente vai pegar o Atlético Paranaense logo na sequência na Arena da Baixada. Então vai ser uma loucura, vai ser 3 campeonatos entre meio, a gente vai estar disputando Paulistão, Supercopa e também aqui o Campeonato Brasileiro, que vai começar muito cedo esse ano por conta da parada para a Copa do Mundo. Então muito jogo pra gente acompanhar, muito pré-jogo, muito pós-jogo, muita coisa pra gente comentar de Coringão aí nesses próximos dias. Então por isso que eu falo, se inscreve no canal, meus amigos, muita coisa está por vir. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo aqui e tenha gostado também do jeito que a gente está trazendo e levando esse conteúdo. Meio-dia e 27 agora eu vou almoçar. Já tirei meu tempinho para fazer o conteúdo aqui do vídeo. Espero que também se inscreva aqui e comente aqui embaixo também para ajudar o nosso canal a progredir e trazer cada vez mais conteúdos e crescer e se manter ativo na plataforma durante todo esse ano. Muito obrigado, que falou foi o Alisson. Vai Corinthians, mais um Campeonato Paulista que eu sim ainda valorizo porque é o campeonato dos clássicos e quem não quer ganhar o campeonato dos seus rivais, não é verdade? Vai Corinthians, boa sorte pra gente nesse Paulistão. Tamo junto, meus amigos. Vai Coringão.